dia, graça e paz, meus queridos e minhas queridas irmãs, irmãos em Cristo Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 3 de março de 2025. Eu sou a missionária Meire e trago para você mais um devocional Tesouros da Fé. Hoje é o terceiro dia da nossa campanha 31 dias de direção divina, ouvindo a voz de Deus. E como que você está? Eu creio que está tudo no controle, sobre o comando de Deus Pai. Deus tem promessas na sua vida. Eu profetizo uma semana de grandes vitórias, uma semana de bênçãos, uma semana em que você provará o sobrenatural de Deus. Há um mover dos céus em teu favor, em sua direção. Tão somente creia. Permaneça firme, crendo nas promessas do Pai. Glórias a Deus. E hoje a nossa palavra se encontra em Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 a 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Você já se sentiu perdido, meus queridos, minhas queridas, sem saber qual caminho seguir? Já desejou ouvir a voz de Deus claramente? A verdade é que Deus nunca parou de falar. Desde o princípio, ele tem usado diferentes maneiras para se comunicar com seu povo. Mas hoje ele fala de uma forma ainda mais poderosa, que é através de Jesus. E a grande questão é: estamos ouvindo ou estamos distraídos demais para perceber a voz de Deus? Hoje vamos entender como Deus fala e como Deus nos conecta com sua voz. Porque Deus sempre falou. Ele não fica permanentemente em silêncio. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, desde a criação, Deus se revelou ao seu povo. Ele usou profetas, Moisés, Elias, Isaías e muitos outros foram portas-vozes de Deus. Sonhos e visões. José, Daniel e outros receberam mensagens sobrenaturais através dos sonhos. Milagres e sinais. Deus mostrou seu poder através de maravilhas. E a própria natureza, o céu e a terra revelam a glória de Deus. É o que nos diz o Salmo 19, versículo 1. Mas no passado, a mensagem ainda estava incompleta. Mas agora Deus trouxe a revelação máxima, que é Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. A voz suprema de Deus é Jesus Cristo. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus não apenas enviou mensagens através de profetas, meus caros e minhas caras, ele enviou o próprio Filho, porque Jesus é a voz suprema de Deus. Ele é Deus em forma humana, é o que nos revela João, capítulo 1, versículos 1, 14. Ele nos mostra o caráter
e o amor do Pai. João 14, versículo 9. Ele nos revela a verdade absoluta. João 14, versículo 6. Suas palavras são vida e poder para aqueles que nele creem. Ele é escudo e fortaleza, socorro bem presente nos momentos de angústia. Jeremias 33, versículo 3 nos diz: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes das quais tu não sabes. Clame ao Senhor, porque Ele ouve, Ele escuta o nosso clamor. E se queremos ouvir Deus, precisamos olhar para Jesus. E como Jesus fala conosco hoje, muitas pessoas às vezes dizem: Deus não fala comigo. Mas a verdade é que Ele fala sim, meus queridos e minhas queridas. O problema é que muitas vezes não estamos prestando atenção. Como Jesus fala hoje, pela palavra de Deus. A Bíblia é a voz viva de Deus. Cada vez que lemos, Deus está falando diretamente conosco. Pelas circunstâncias, Deus usa situações para nos direcionar e nos ensinar. E Ele fala através da igreja e pelas pregações. Deus usa pastores, líderes, irmãos, missionários, louvores para falar ao nosso coração. E você tem ouvido a voz de Deus nestas formas? Coloque aí nos comentários de que maneira o Senhor tem falado contigo. Você está ouvindo ou ignorando o falar de Deus? Deus fala, mas será que estamos ouvindo? Muitas vezes deixamos que ruídos espirituais abafem a voz dele. O que pode nos impedir de ouvir a voz de Deus? O barulho do mundo, redes sociais, entretenimento e distrações. O pecado, quando estamos longe de Deus, nossa sensibilidade espiritual diminui. A ansiedade e o medo, quando estamos inquietos, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas hoje é o dia de mudar isso. Deus está falando e Ele quer que você o ouça. Decida ouvir a voz de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as reconheço e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. E o que precisamos fazer para ouvir melhor a voz de Deus? Separar tempo para Ele. Busque a Deus em oração e na palavra. Obedecer ao que já ouvimos. Não adianta ouvir Deus e não agir. Não deixe que a palavra dele entre pelo ouvido e saia pelo outro. Silenciar o mundo. Precisamos parar e dar espaço para Deus em nossas vidas. Hoje Deus está chamando você. Ele está dizendo: filho, ouça a minha voz e siga meu caminho. Eu tenho planos maiores para você. Confie em mim e eu te guiarei. Você está disposto a ouvir e a obedecer ao Pai? Deus está chamando você, meu caro e minha cara. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso o mais rápido possível. Decida-se por uma vida plena e abundante, que foi o que o nosso Senhor Jesus nos prometeu. Talvez você esteja esperando uma revelação grandiosa, mas Deus já tem falado claramente através de Jesus. E o desafio para você hoje, nesta semana, tire tempo para ouvir Deus. Leia a palavra com atenção e expectativa. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração.
Decida obedecer imediatamente quando Deus falar. E agora vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor fala conosco. Perdoa-nos por tantas vezes ignorarmos a Tua voz e buscarmos respostas em outros lugares. Hoje queremos abrir nossos corações para ouvir e obedecer. Ensina-nos a reconhecer Tua voz e a seguir Tua vontade, sem medo. Que possamos viver guiados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se inscrevam no canal, compartilhe esta mensagem, deixa aí nos comentários seus pedidos de orações. Que Deus abençoe, que vocês tenham todos uma excelente semana e eu aguardo vocês amanhã em mais um devocional. Amém.